Olá, amigos da Apiconsul em Pauta. Se tem alguém imprescindível à conquista de um sonho, esse alguém tem nome. Estamos aqui com o eminente destemido desbravador do Celso Pereira. Este excelso cidadão apiconsuense que nos honra com o título de engenheiro agrônomo, formado pela UEMA, pertenceu aos quadros de funcionário de engenheiro do Estado do Maranhão e foi secretário de Agricultura nos governos de Benoca e de Cláudio Cunha. Foi vereador por 2 mandatos, sendo que em um deles ele foi presidente da Câmara deste município. A sua participação no tocante a questões burocráticas junto à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão foi decisiva para a emancipação do nosso município. Portanto, nos honra a presença do notável Dr. Celso Pereira, que a partir de agora irá nos relatar alguns pontos relevantes do movimento emancipatório. Fique à vontade, meu amigo e irmão Dr. Celso Pereira. Obrigado. Boa noite, amigos do Apiconsul em Pauta. Atendendo o convite, Dr. Neto, estamos aqui para traçar alguns pontos sobre a emancipação do nosso município. Eu vou dissertar sobre 3 pontos no meu olhar, que é, o primeiro ponto é a questão inicial, que é o movimento embrionário. A emancipação do município ela aconteceu por acaso, ela não foi uma coisa previamente discutida, foi por acaso. Eu ainda vou colocar para vocês como é que foi esse acaso. O segundo ponto é o movimento dos deputados, como aconteceu, as idas e vindas. E o terceiro ponto é o movimento plebiscitário em si mesmo, o que determinou realmente a emancipação do município, que foi o plebiscito feito pela Justiça do Estado do Maranhão, onde a população de Apiconsul, ou de Bacuri, disse sim ao nosso movimento, e o que combinou com o que nós somos hoje, o grandioso município de Apiconsul. Bom, iniciando a primeira parte, quando eu falei parte embrionária, foi embrionária mesmo. Por quê? Porque tudo iniciou-se por uma questão política. Nosso grupo político havia perdido a eleição no município de Bacuri. E aí, quando a gente perde uma eleição, a gente na condição de oposição, nós começamos a fazer movimento de oposição ao governo, que então na época era o governo do saudoso Simba Pimenta. Esse movimento estava presente, o deputado Zé Genésio, ele atendeu o nosso convite, e lá em Bacuri fizemos o movimento e tudo mais. E eu acredito que Cessé, o próprio Oswaldo, que estava conosco na época, convidou Zé Genésio para vir a Apiconsul. E ele prontamente aceitou, com muita dificuldade naquela época, é evidente, nós não tínhamos estrada, a estrada era carroçal, viemos de caminhão. Nós chegamos até aqui. Chegando em Apiconsul, vamos para a casa do ex-prefeito Cessé Monteiro. Só que Cessé, antes, deu uma volta no povoado, né? Eu sempre quero dizer cidade, mas na época era um povoado, né? Um próspero povoado. E deu uma volta no povoado, e quando chegou, ele falou assim, essas palavras. O deputado, então, da época, Zé Genésio, falou com essas palavras. Aqui dá para desmembrar. Essas aí foram as palavras do deputado Zé Genésio. E Cessé prontamente respondeu. O que é que está faltando, deputado? Aí ele respondeu, a Cessé, eu vou para a Assembleia, quando chegar lá, vou fazer o projeto de Apiconsul. Ainda dá tempo. Estava já no final do movimento emancipatório no Estado do Maranhão. Era muita gente querendo se emancipar, muitos municípios. Entendeu? E a Apiconsul entrou naquela leva desses municípios. Então, assim, dessa forma, nasceu o município de Apiconsul. Daí para frente, vem a segunda parte, quando eu falei no segundo ponto. Qual é o segundo ponto? O deputado Zé Genésio fez o projeto, tudo bonitinho. E aqui, eu e Cessé Monteiro e alguns amigos começamos a enriquecer o projeto de documentos, que aqui a Assembleia pedia. Quando pedia, o deputado ligava para Cessé, Cessé ligava para mim, eu ia no gabinete do deputado, perguntava o que era, e a gente começava a resolver os problemas. De muitas vezes aqui em Apiconsul e em Bacuri, que na realidade lá era a comarca, e alguns documentos tinham que ser pegos lá, né? E outros por aqui. Bom, mas nesse movimento, eu, Cessé e o deputado Zé Genésio, vem a eleição de deputado, o deputado Zé Genésio, infelizmente, não se reelegeu. O que é que aconteceu? Se elegeu o deputado Edmar Coutrinho. Aí Cessé, junto com o Edmar Coutrinho, pegaram o projeto, aliás, o Edmar pegou o projeto, que na condição de deputado, e a partir daí deu seguimento ao movimento de emancipação de Apiconsul. Já o deputado Zé Genésio ficou de lado, e assumindo essa condição, o deputado Edmar Coutrinho, que assumiu essa condição. Daí para frente, os movimentos continuaram, novamente essa lida de documentos, ir no gabinete, volta, vai, Cessé por aqui também, dando a força dele, que sempre deu muita força mesmo, o Manuel Costa Sobrinho, e outros companheiros nossos daqui também, que nesse momento não lembro o nome, lembro muito bem o nome do Manuel Costa Sobrinho. Até porque o município era Bacuri, e o nosso movimento era Apiconsul. Existiam alguns vereadores aqui de Apiconsul da nossa região, mas eles viviam muito mais a questão política de Bacuri do que a própria questão política de Apiconsul, porque tudo era embrionário, nada era certo. Uns a favor, outros contra, uns diziam que o município ia emancipar, outros diziam que não acreditava. Aí ele dizia assim, como é que o município de Apiconsul vai emancipar se nem energia tem? Naquele momento, gente, Cajual, o meu povoado já tinha energia. Eu já tinha levado energia para Cajual dos Pereira. Eu passei por aqui com um motor enorme para levar energia. E alguns amigos nossos de Apiconsul, companheiros, perguntavam assim, por que tu não deixa esse motor aqui? Até para ajudar para desmembrar o município. Eu dizia assim para eles, eu não vou fazer essa maldade com vocês. Eu que dizia, se eu deixar esse motor, eu vou fazer uma maldade. Qual é a maldade? Deixa o motor aqui,
como tem um motor de luz, eles vão custar trazer energia hídrica para cá. Vai acontecer o que acontece lá em Turiaçu na época, Turiaçu, a energia era por conta de motor, só ia até 10, 11 horas da noite, não tinha a noite toda. Eu disse assim, eu não vou fazer isso com vocês. Nós queríamos para cá energia hídrica. E essa aqui era para Cajó, porque é uma ilha. E assim aconteceu. E depois veio o movimento também de energia, né? Que, graças a Deus, juntamente com o movimento emancipatório, veio a nossa energia, trazida por Neutro da Hora e João da Hora. Isso realmente são os padrinhos, pais e mães dessa energia. Eu reconheço tranquilamente. As pessoas que participou ativamente para trazer essa energia. Nesse momento, já é prefeito Oswaldo Cunha. Claro, quem inaugurou foi o Oswaldo. A minha energia de Cajó, quem foi inaugurar comigo, que nem deveria ter ido, foi o prefeito Oswaldo Cunha, que, aliás, fui muito criticado por isso, porque ele não fez nada e eu convidei. Mas convidei por quê? Em consideração, porque é a autoridade do município, eu teria que levar ele como autoridade, e não ficava bem naquele momento. Eu não era vereador, eu não tinha nenhum título a nível político local. Então, se eu que estava levando energia através da associação comunitária de lá, era necessário e de bom termo que eu convidasse o prefeito. E assim eu convidei, e ele valorizou muito a nossa inauguração da energia de Cajó. Bom, gente, voltando à questão da emancipação, o Edmar, de posse dessa situação já com toda a documentação, veio à Assembleia, começou em idas e vindas também. Aprova a emancipação? Não aprova. O movimento foi longo, foram vários anos. Vou contar aqui um pouquinho das coisas, aqui, só um pouquinho de Cessé, talvez você até vai gostar, que quando dizia lá em São Luís, o município vai emancipar, Cessé mandava tocar foguete aqui. Aí eu dizia para ele, rapaz, não toca foguete, porque depois de amanhã já acaba de novo, aí tu vai passar como mentiroso. Aí ele, que nada, ele sempre foi um cara também lutador, ele foi um desbravador também. Aí quando dizia assim, o município vai emancipar, Cessé mandava tocar foguete, pá, pá, e aquele negócio todo, era muito foguete aqui. O que é? A Picuaçu que vai desmembrar. Aí uma semana depois, um mês, isso que não vai mais. E assim essa história, essas idas e vindas aconteceram. Até que a Assembleia realmente aprovou os 82 municípios e mandou para a Justiça, né, para a Justiça Eleitoral, que fizesse o plebiscito no município de Bacuri para emancipar a Picuaçu. Aí sim, a partir desse momento, começou a surgir os movimentos populares, professores, vereadores, pessoas notáveis daqui de Apicuaçu, que tinham uma certa liderança, começou a participar do movimento para desmembrar. Por quê? O processo maior já havia sido feito. Agora, era só o plebiscito, ser aprovado. Se fosse aprovado, teria que ter a assinatura do prefeito Oswaldo na época e pronto, o município estava desmembrado. E como é que aconteceu? Veio o plebiscito, era só para as pessoas colocar sim, se fosse a favor, não se fosse contra. E o sim, evidentemente, ganhou, né? E o prefeito Oswaldo prontamente também sancionou, aliás, sancionou, eu nem sei na realidade que termo usar, porque não foi a Câmara que fez, entendeu? Mas ele assinou um documento concordando que esses povoados fossem emancipados e pertencessem a Picuaçu. É como se ele tivesse liberado, né, esses povoados para pertencer ao município de Picuaçu. Inclusive foi incluído nesse povoado não só o de Bacuri, o de Apicuaçu, que estão aqui próximo da gente, como Cabeceira, Itereré, Itererezinho, Cajual e alguns outros, mas foi incluído algumas prédios de Cururupu e os povoados de Cachoeirinha e São Paulo. Eu acredito que até Santa Rosa foi incluído, a fim de que aumentasse a população do nosso município e devidamente atendesse uma demanda que eles pediam, que era a população, e foi atendido usando esse povoado de Bacuri e Cururupu para poder aumentar a população, a fim de que fosse emancipado e acontecer a emancipação. Dessa forma, eu acho que eu creio que deva ter dado uma ajuda ao Neto e aos amigos de Apicuaçu, que conhecem talvez um pouco, ou muito pouco da história. Eu estou tentando levar para vocês um pouco do que eu conheço e do que eu estou lembrando. Talvez alguma coisa tenha falhado, ou tenha me excedido em alguma coisa, mas eu acredito, se isso acontecer, foi muito pouco. Eu acredito, no geral, eu tenha contribuído com a Apicuaçu em Pauta e com os meus amigos de Apicuaçu para a história de agora e futura do nosso município. A Apicuaçu em Pauta agradece a sua presença e você, de fato, contribuiu muito, não só para a história da geração passada, mas para a história dos que virão, porque esse acervo digital ele é contado por quem fez a história. Então, são fatos relevantes que foram trazidos aqui e nós agradecemos a sua presença e que o senhor possa continuar lutando diuturnamente para que nós melhoremos. Muito obrigado por sua presença. Obrigado, Neto. Valeu.